Uma boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente no encontro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E nessa oportunidade nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo nessa primeira palestra. Temos 2 encontros hoje à tarde, para refletirmos um pouco em torno desse tema da depressão e falta de sentido existencial, a noite escura da alma. A depressão tem sido um dos temas dentro da área médica e da psicologia dos mais importantes nos últimos anos. A depressão sempre existiu, mas ela ganhou contornos na atualidade de uma importância mais relevante, porque parece que ao constatarmos que ela está sendo mais identificada, mais percebida, também pelo número ampliado de pessoas que nós temos, número de pessoas no planeta e vários outros fatores que estão relacionados, temos a impressão de que ela também aumentou. Mas, afinal de contas, o que nós chamamos de depressão? Porque, sob o termo depressão, muitas pessoas, e mesmo profissionais da área da saúde, descrevem fenômenos que muitas vezes não são os mesmos quadros que uma pessoa pensa e que outra está falando. Aliás, esse é um problema habitual na nossa comunicação, porque frequentemente nós usamos termos em comum, julgando que nós estamos falando de uma mesma coisa, quando muitas vezes nós estamos falando de coisas diferentes. Nós temos uma grande dificuldade de nos comunicarmos, porque frequentemente nós usamos as mesmas palavras, achamos que estamos nos comunicando, estamos concordando uns com os outros, e, no entanto, podemos estar falando coisas diferentes. Né? E no que se refere à depressão, então, mais ainda. Porque existe, e este é o enfoque que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, o que nós podemos chamar de depressão como doença, depressão como transtorno, como uma entidade clínica que precisa necessariamente de tratamento, ou na maior parte dos casos, será aconselhável, será conveniente que ela mereça tratamento médico psicológico. Mas existe também um tipo de depressão que nós chamaríamos de depressão existencial, que são aspectos relacionados mais ao estado interno, psicológico, espiritual, afetivo do ser humano sob o ponto de vista existencial. E existem as situações que misturam as duas possibilidades. Então, nós vamos inicialmente contextualizar o tema da depressão dentro do que ela tem de doença. Quais são as situações, quais são as características, quais são os sintomas, que fatores estão envolvidos no que é uma depressão psiquiátrica, do que nós estamos falando sob o ponto de vista de transtorno depressivo, que também merece, dentro da classificação internacional das doenças e nos manuais de tratamento psiquiátrico, também várias classificações, porque não existe uma depressão só, existem vários tipos de depressão. E dentro do capítulo, ou dos capítulos dos transtornos de humor, nós também encontraremos o que nós chamamos do transtorno bipolar, que apresenta uma das possibilidades, o espectro depressivo. Na palestra de hoje, nós não vamos nos detalhar em diferenciar a depressão do transtorno bipolar.
mas precisamos citar para situar a questão e mostrar que não é um assunto só. São vários temas, são vários contextos que nós precisamos diferenciar. O que é, portanto, sob o ponto de vista do transtorno psiquiátrico? A depressão, ela é um transtorno que não se refere à tristeza ou falta de força de vontade, e sim a alterações psíquicas profundas, envolvendo inclusive perturbações químicas que ocorrem no cérebro, ou neuroquímicas, ou de características de neurotransmissão cerebral. E nesse sentido, portanto, a depressão ela não é uma escolha ou uma opção individual. Existe um número bastante grande de pessoas que apresentam sintomas, que nós veremos logo a seguir, que podem ficar configurados como um quadro depressivo. E este quadro depressivo será frequente de nós encontrarmos em determinadas famílias em maior número. A depressão clínica é um achado frequente em determinadas estruturas genéticas, grupos familiares. Então, uma pessoa, quando vai consultar o médico, ou psiquiatra, ou psicólogo, e está tendo um quadro depressivo, quando a gente pergunta, tem mais alguém na família? E a pessoa lembra, minha mãe, a minha tia, meu irmão, meu avô. Não é uma pessoa, são várias pessoas a mais. Denotando que existe uma característica familiar. O Espiritismo irá dizer que espíritos relacionados a determinadas provas que precisam passar e que estão comprometidos com determinadas experiências, reencarnam em grupos e se reúnem em família. Muitas vezes na família direta, outras vezes na família próxima, mas a genética que nós chamamos, ela obedece a um critério de herança espiritual de si mesmo, de modo que os semelhantes se atraem. E é por isso que dentro de uma mesma família, nós teremos espíritos que passarão por experiências semelhantes. E é claro que estas experiências que estão impregnadas no campo perispiritual como uma predisposição, elas vão imprimir na genética aquelas expressões e informações que, impressionando os elementos genéticos, estarão sendo visualizados e percebidos na pesquisa que comumente a ciência já tem acesso. Então é por isso que quando se pergunta numa família, tem depressão na família? Tem, muita depressão. Depressão normalmente está associado também a transtornos de ansiedade, muitas vezes. Pessoas que têm ansiedade grave, frequentemente também apresentam quadros depressivos. Então, na família, às vezes a gente encontra quem é mais deprimido, outro quem é mais ansioso. Às vezes a diferença do homem para a mulher também, em linhas gerais, também veremos alguma coisa sobre isso. Mas o que tem de importante é que, então, quando isso se dá, nós não estamos falando simplesmente de um estado emocional transitório. Nós não estamos falando de uma tristeza comum. Porque é frequente, todo mundo, nós temos tristezas, dias, às vezes por semana, ou dependendo do episódio da vida que a gente está vivendo, nós temos tristezas, né? Emoções que são compatíveis às situações que nós estamos passando. Mas existem pessoas que, como nós vemos, se olharmos para elas, a vida delas, elas próprias irão dizer, eu não tenho motivo nenhum para estar me sentindo como eu estou me sentindo. Aliás, eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Poderá ser um relato desse tipo. A pessoa poderá dizer, eu sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, uma pessoa para cima, eu não me reconheço, eu estou sentindo, esta pessoa não sou eu. E um sintoma fundamental não é propriamente a tristeza. A pessoa que tem depressão, ela não tem exatamente tristeza, ela tem um vazio.
não é um afeto triste, é como uma ausência de sentimentos, é um buraco. Quem tem depressão diz assim, é como se eu não existisse, é como se eu estivesse morta ou morto por dentro. Então, é uma característica emocional grave, de tal modo que não adianta chegar para essa pessoa e dizer assim, olha que dia lindo está hoje, olha que família linda você tem, olha como Deus é bom, que está te proporcionando tantas coisas. A pessoa vai se sentindo cada vez pior, porque além de deprimida, ela agora vai se sentir culpada, né, de estar deprimida, porque ela também acha isso. Aliás, a pessoa com depressão, ela acorda todos os dias dizendo isso para ela. E aí então surge um problema adicional, que é a de não se sentir grata e merecedora da vida que tem. Então não adianta dizer para a pessoa que ela tem que ter força de vontade, tem que ter força. Outro dia uma pessoa me disse assim, mas Sérgio, a pessoa tem que ter atitude. Sim, tem que ter atitude, mas se a gente chegar para uma pessoa com uma perna quebrada e dizer assim, tem que ter atitude. Firma esse pé no chão, tem fé em Deus, fé forte, que vai sair caminhando. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai agravar a lesão, né? Porque ela vai colocar no chão uma estrutura que está quebrada. E isso vai gerar um acidente. Se for depressão mesmo, não adianta mandar a pessoa sair da cama, vai fazer uma viagem. Muita gente assim, vai ver uma coisa diferente, vai ver, quem sabe, é pior. Porque além de ela não aproveitar a viagem, ela vai estragar a viagem dos outros. Porque ela não vai conseguir ser companhia. É aquela pessoa que acaba se isolando, porque ela sabe que na convivência com os outros, ela está lhe faltando alguma coisa, que é a liga de poder estar feliz e tendo prazer de estar em convivência. Então, ela se isola, ela se retira. Ao se retirar, ela não se sente bem. Ela continua se sentindo mal. Mas ela tem uma sensação de que é menos perturbador do que quando está diante de ambientes, tendo que conversar. O estado depressivo é tão sério que até o falar é custoso. E aí chega uma visita e começa a falar sobre, vamos falar de alguma outra coisa. Não tem coisa pior para o depressivo do que falar sobre alguma outra coisa. Porque ela só tem um assunto. Vamos falar sobre uma outra coisa. É como carregar um piano, né? Então, neste contexto que nós estamos falando, o estado depressivo, ele é tão clínico quanto uma anemia, quanto um hipotireoidismo. A pessoa que tem uma alteração de tireoide, que esteja com um hormônio baixo, como diz, ela não tem força. Não adianta chegar para ela e dizer assim, tem que ter ânimo, vamos lá, Deus é bom. Ele começa a falar em Jesus, dizer que, aí, se for espírita, ainda vai dizer assim, estás tendo uma oportunidade nessa vida para corrigir as falhas do passado, né? E não está aproveitando. E aí nós vamos ver também, um pouquinho, com a tragédia disso aí, né? Então, vamos situar um grupo, e isso não são poucas pessoas. As pessoas que têm isso se sentem muito envergonhadas de terem depressão, principalmente quando elas são muito exigentes consigo mesma, e é bastante frequente que quanto maior a exigência da pessoa, maior o sofrimento. Por quê? Porque ela não fará um exame de sangue, ou um exame de imagem, e constatará alguma alteração, algum marcador biológico, ou algum tipo de disfunção visível ao exame, que possa justificar o modo como ela está se sentindo. Os transtornos psiquiátricos não aparecem em exames. Nem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, déficit de atenção e hiperatividade, nada disso aparece em exames. Exames estruturais, exames de laboratório, exames de imagem, não mostram, não se faz diagnóstico. Existem algumas pessoas, alguns que fazem divulgação de métodos de avaliação, mas que são enganosos. Tipo, vamos fazer um mapeamento cerebral. Não existe. Não existe nada de
exames materiais que possam constatar, assim como, por exemplo, um exame de sangue constata uma anemia. Não vai aparecer como anemia, não vai aparecer como alteração de taxa, vai aparecer, isto sim, na avaliação psicológica, na avaliação psiquiátrica, é quando, então, nós fizemos o diagnóstico. Então, a psiquiatria, diríamos que é a mais espiritual das especialidades médicas, né? Porque elas não aparecem em exames. E não é por outro motivo que não se chama as alterações psiquiátricas de doenças. Se chama as alterações psiquiátricas de transtornos. Porque para chamarmos de doença é preciso ter um marcador biológico, é preciso ter alguma configuração clínica que apareça em exame. Por exemplo, a pessoa tem pneumonia, ela faz o raio-x, aparece uma mancha no pulmão, faz um exame de sangue, dá um desvio à esquerda, faz um exame de escarro, aparece o pneumococo, pronto, pneumonia. Faz depressão, não aparece nada. O que dá a impressão de que a pessoa não tem nada, e ela tem. Ela tem uma alteração de natureza profunda, que envolve uma trajetória que não começou nessa vida, mas que ao passar por essa vida encontra o ambiente familiar, e que poderá se declarar e se pronunciar em determinado momento da vida de forma incontrolável. E ainda que essa pessoa esteja fazendo tudo certo, ela poderá ter depressão. Dito isso, que é muito importante, porque existe uma confusão, principalmente no nosso meio. As pessoas, os familiares, muitas vezes não sabem como lidar com o paciente com depressão. Doutor, eu não sei se eu devo cobrar dele que ele saia ou deixar ele ficar como ele está. Na vigência de um quadro depressivo não adianta cobrar, porque é como nós já exemplificamos antes. Durante a melhora é preciso algumas atitudes que são compatíveis e graduais ao processo de recuperação, para que a pessoa vá recuperando, é como se fosse uma fisioterapia no campo psíquico, ou uma psicoterapia, né? Que é a recuperação do estado emocional. Não se imprime num músculo um peso maior do que aquele músculo possa suportar naquele momento. Isso na analogia com o campo físico. Sob o ponto de vista da depressão, a mesma coisa. Se o indivíduo está apresentando uma alteração grave da sua emocionalidade, naquele momento é preciso que os esforços sejam compatíveis e graduais para a recuperação dela. Mas então vamos ver o que temos mais aqui. Nas próximas 2 décadas, a depressão deverá afetar mais pessoas que o câncer ou as doenças cardíacas, constituindo a maior causa de afastamento do trabalho. E também podemos dizer que a depressão está junto nesses quadros também. Uma pessoa que tem câncer ou uma doença cardíaca, é frequente nós encontrarmos associado o quadro depressivo. É frequente nós encontrarmos um quadro depressivo antes de aparecer o câncer. A pessoa ter um quadro depressivo anterior que diminui a imunidade, as defesas, e a pessoa desenvolve depois, o paciente desenvolve depois um câncer, por exemplo, ou um quadro orgânico. Então, vejam a importância disso. Será, então, o assunto mais importante, do ponto de vista da saúde pública, o quadro depressivo. Atualmente, cerca de 322 milhões de pessoas sofrem com o problema em todo o planeta. E o Brasil é o primeiro da América Latina. Nós somos campeões de depressão aqui na América Latina. Então, sob o ponto de vista da classificação diagnóstica, na classificação internacional das doenças, na CID-10, que ainda é o que estamos utilizando, nós vamos encontrar algumas classificações, como, por exemplo, episódios depressivos, transtorno depressivo recorrente, transtorno persistente do humor e outros transtornos. O episódio depressivo tem mais a ver com um momento da vida da pessoa que ela apresenta uma fase curta de sintomas depressivos, que não vamos nos especificar, que pode ser desde o leve, o moderado ou o grave. Mas se ela não tiver novamente, ela poderá ter isso e depois não ter mais. Isso não será classificado como um transtorno depressivo, será um episódio, foi um fato isolado. Aqui nós vamos ver também que muitas vezes algumas pessoas recebem de forma errônea um diagnóstico de depressão, sob o ponto de vista médico. E essa pessoa poderá, se for apenas um episódio, estar passando por um período da sua vida
em que ela tem sintomas que parecem ser depressão. Mas não será uma depressão como um transtorno recorrente. Nós só chamaremos de transtorno depressivo recorrente se ele voltar, ele tiver uma tendência a voltar, né? E depois de ter mais de uma vez, é claro que nós poderemos, então, aí sim, classificar como um transtorno depressivo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aqui, que é um transtorno persistente do humor, que é um quadro mais moderado, é um transtorno depressivo mais leve, mas nem por isso menos grave, de algumas pessoas que têm isso quase desde a infância ou no início da adolescência e durante a vida toda. Ela tem, como se chama, uma batida para menos, assim. Caracterizado pelo mau humor, pela irritabilidade, pela intolerância, pela impaciência. E, frequentemente, estas pessoas têm um tipo de transtorno depressivo que poderia melhorar muito com o tratamento. Essa é a notícia boa para sábado à tarde, que mesmo aqueles mal-humorados de plantão da vida toda, têm chance de melhorar, inclusive com tratamento. Principalmente os homens. É bastante frequente a distimia em homens, e nós veremos ali que o transtorno depressivo, no homem, em geral, poderá apresentar algumas características distintas do transtorno depressivo na mulher. Mas, em linhas gerais, nós encontraremos a depressão com alguns sintomas importantes. O primeiro e mais importante sintoma da depressão é a ausência ou a diminuição do prazer. É o que começa antes. Quando a pessoa chega a consultar com a gente e diz assim, doutor, eu estou deprimido, há quanto tempo? Uns 2 meses para cá, eu não consigo fazer nada. Pode saber que essa depressão começou muito antes dos 2 meses. Já está há 1 ano, pelo menos, com um quadro depressivo. Porque se a gente pergunta assim, mas há quanto tempo não tem prazer mais em fazer algumas coisas que gostava? Não, aí já faz muito tempo. O que gostava de fazer? Eu gostava de sair, eu gostava de me divertir, eu gostava de ir ao cinema. Tens ido? Não, há muito tempo já não vou. Deixou de fazer esporte, gostava de sair para dançar. Tinha uma senhora paciente minha que eu já sabia que quando parava de dançar e parava de tomar chimarrão, eu sabia que já estava entrando em depressão. Tinha 2 coisas, assim, quando ela parava de tomar o chimarrão dela e parava de ir no baile dos idosos, que ela gostava muito, eu já estava viúvo, porque as mulheres vivem mais que os homens homens morrem antes, porque somos espíritos mais evoluídos, a gente volta para o plano espiritual em primeiro lugar. As mulheres permanecem por conta da prova e da expiação. Ficam aí. Aí, por conta disso, as mulheres vão para o baile dos idosos. Vocês conhecem? As mulheres, as viúvas que vão, né? Só tem viúvas. Vocês já ouviram falar em viúvos? É difícil viúvos. Né? Excursão de viúvos para Buenos Aires. Alguém conhece? Buenos Aires tem excursão de viúvas, né? Porque elas sobrevivem. A mulher é resistente, a mulher fica, a mulher sobrevive. Por conta disso, vai no baile dos idosos. Essa senhora, ela nem ia ao baile dos idosos. Quando ela parava de tomar chimarrão, eu já sabia, estava entrando em depressão, não dava outro. Porque às vezes ela estava bem, não, mas eu estou bem, eu estou ótima. Daqui um pouco mais ela entrava no quadro depressivo. Né? E prazer, a sexualidade é um parâmetro. Tem muita gente que não se dá conta, mas a vida sexual, ela é um dos marcadores. Há pessoas que dizem, isso é a idade. Calma lá nessa hora, hoje em dia não existe mais idade no mundo, não sei se vocês perceberam. Para certas coisas, pelo menos, não existe mais idade. Existe velho no mundo hoje? Não existe mais velho no mundo, né? A gente só fica velho 2 horas antes de morrer, porque até então a gente não sabe que está velho. Né? Então, a sexualidade, ela é um elemento importantíssimo. Quando a pessoa não tem prazer, ela está com algum sintoma. O normal da nossa vida é nós termos prazer. Muito cuidado com alguns conceitos que nós propagamos de forma inadvertida, inclusive no nosso meio, de que a vida é uma espécie de local de provas e sofrimento.
criando uma ideia com isso de que o normal é sofrer. Não, o normal não é sofrer, o normal é ter prazer, é ter satisfação, é ter vontade de fazer as coisas. Né? Quando a gente está bem, a gente se diverte com poucas coisas. Quando a gente está mal, não bastam poucas coisas e nem muitas coisas, nada é suficiente. Então, a sexualidade, por exemplo, ela é um dos elementos. Se a pessoa tem uma vida sexual ativa e de repente começa a parar de ter e não achar graça, somado com mais o chimarrão, o baile dos idosos, toda aquela coisa, a gente começa a desconfiar que algo não vai bem na vida da pessoa. Desânimo, apatia. Esse desânimo não é o desânimo aquele do dia. Tem semanas que a gente está mais desanimado, está mais cansado, é normal isso. Mas o desânimo como regra, o desânimo persistente, permanente, há que se desconfiar que tem alguma coisa que não está bem na pessoa. Diminuição da energia. É como se a pilha estivesse fraca. Né? Sabe quando o disjuntor cai e fica só numa fase? É assim. A pessoa com depressão está só numa fase. Ela não vai além, ela não decola, ela não tem a garra, a vontade, a disposição. Então, são aquelas depressões mais de característica negativa mesmo, né? Não há tanta ansiedade, mas é mais uma apatia, um desânimo. Estes sintomas, eles normalmente estão muito associados também nessas situações a processos obsessivos, que nós vamos ver mais adiante. Espíritos desencarnados se aproveitando deste estado emocional de sintonia inferior, eles vampirizam e eles sugam energia. Isso explica o porquê que as pessoas que estão tratando depressão, que tomam passe, como a fluidoterapia ou a reposição energética, elas têm uma recuperação mais efetiva. O passe no centro espírita é uma ferramenta das mais importantes. Né? Vejam só, não é a ferramenta. Ninguém vai melhorar de um estado depressivo só tomando passe. Mas ele é um recurso complementar, né? Terapêutico, fundamental. Porque ele melhorando o estado energético, ele ajuda a modificar o estado de sintonia. Então, realmente, pessoas com depressão precisam receber a bioenergia, né? Estarem em ambientes mais satisfatórios, no ambiente espírita, precisam cuidar os ambientes. Né? Quando nós não cuidamos dos ambientes, nós estamos predispondo, são estados habituais, imagina no mundo que nós vivemos hoje, a facilidade que é nós perdermos energia. Dores no corpo, sintomas físicos, no idoso, que eu disse que não existe mais, mas que a gente encontra depois de uma determinada idade, sintomas depressivos relacionados a sintomas físicos. Então, a pessoa começa a ter dor no corpo. E é muito curioso que, quando a pessoa busca ajuda, ela não suspeita que possa ser uma alteração emocional. Só começa a ficar mais claro que é de fundo emocional quando ela faz vários exames clínicos. Não dá anemia, não dá problemas cardiológicos, não dá problema de reumatismo, não dá problemas neurológicos. E aí o indivíduo ele vai passando de especialidade em especialidade, né? Vai do clínico, o clínico manda, está com dor, vai andar para o reumato, aí o reumato olha, não tem nada, quem sabe dá uma olhada no neuro, aí vai no neuro, aí depois do neuro diz assim, mas quem sabe essas dores é para algum refluxo, vai no gastro, aí o gastro olha, não acha nada, aí quem sabe vai no geriatra, aí a pessoa já torce a cara um pouco, geriatra, com a minha idade. Outro dia eu atendi uma senhora que estava com 85 anos e ela chegou lá no consultório, que ela disse que ela queria se tratar antes de ficar velha. Aí que eu descobri que não existe mais velhice no mundo, né? E ela tinha razão, ela queria se tratar. Acho até que eu já contei aqui uma vez essa história. Então, aí a pessoa vai passando de várias especialidades, até que, de repente, ele volta para o clínico, quando chega lá no clínico, depois de ter percorrido todas as especialidades, o clínico diz assim, a senhora vai ter que buscar um psiquiatra. Aí é o fim da linha. Aí acabou. Depois do psiquiatra não tem mais nada. Né? É a pior das especialidades, porque é quase como uma ofensa a pessoa receber esse tipo de
de indicação, vai para o psiquiatra. Só tem uma coisa pior, a senhora tem que ir para o psiquiatra e para o centro espírita. Porque além de louco é perturbado, né? Então aí a sentença é definitiva. Então às vezes a gente recebe uma pessoa e começa a tratar, utiliza um antidepressivo, por exemplo, que está muito indicado nesses quadros, né? É fundamental uma pessoa utilizar uma medicação nessas situações. E ela começa a melhorar, inclusive, dos sintomas físicos. Há alguns antidepressivos que são bons, inclusive, para esse tipo de sintoma. Estão melhor indicados. Desmascarando um pouco essa ideia preconceituosa que a gente tem de que remédio faz mal. Remédio faz mal para quem não precisa do remédio. Que, aliás, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita gente tomando remédio sem precisar. Mas tem muita gente que precisa tomar remédio e não está tomando. Ou tem muita gente que está tomando remédio errado. Tem de tudo. Mas uma medicação bem indicada nesse quadro é fundamental, porque é a maneira como o organismo tem, sob o ponto de vista biológico, de reagir, de recuperar a sua funcionalidade. Então é necessário tomar medicação em muitas situações, sob pena do indivíduo cometer suicídio, se não tomar. Porque o que acontece com a pessoa que vai tendo uma desfuncionalização da sua vida, que vai perdendo o colorido da sua vida, perdendo a graça? Ela começa a ter um sentimento de desvalia, que está aqui, de falta de esperança. Começa a apresentar pensamentos negativos. Não tem como não pensar negativo. E se ela tiver ainda um perfil de autoexigência muito grande, o que é bastante frequente em nós espíritas somos muito, pelo menos no meu achado, na minha experiência, nós espíritas somos muito rigorosos conosco mesmo. E com aqueles que trabalham junto com a gente. Nós vamos ver também um pouquinho sobre isso. Temos o direito de ter certas coisas que os outros têm. Isso é muito perigoso. Essa postura de que nós temos mais recurso que os outros. Que nós temos mais elementos que os outros. Esse é um pensamento perigoso. Ele só é conveniente quando a gente se sente grato à vida para se transformar numa pessoa mais alegre e generosa para si e para os outros. Só se resultar nisso. Porque se resultar em exigência e cobrança, é processo neurótico. É adoecimento. Vai se transformar em mais autoexigência. E é aí que a gente começa a transformar aquilo que deveria ser prazeroso e bom numa tarefa de sacrifício e de sofrimento no nosso meio. E o Espiritismo deixa de ser a doutrina da felicidade para ser a doutrina do resgate. Nós deixamos de ser o consolador que abre portas para a nossa esperança e a nossa felicidade, a nossa alegria, e se transforma na doutrina que explica tudo pela dor, pelo sofrimento, pelo resgate, pelo sacrifício e pela tarefa como missão. Então, muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo um período onde os transtornos emocionais estão muito sujeitos a nos tomarem a qualquer momento, porque nós temos trajetórias espirituais que nos facultam também as nossas mazelas internas. Diminuição da atenção, concentração, da memória. A memória é uma das últimas coisas, e a concentração, que melhoram num quadro depressivo, né? Se a pessoa está tratando uma depressão, você está melhor já está se sentindo bem, mas a memória não voltou. Ah, mas a memória está muito ruim, a memória não melhora. Doutor, tem alguma coisa para a memória? Por quê? Porque esta disfunção cognitiva, ela é de áreas mais profundas do cérebro. Então, estas áreas mais profundas do cérebro, até serem vitalizadas, a circulação voltar a ficar com um equilíbrio satisfatório, demora mais. Então, melhora também, né? Mas demora mais. Inapetência, insônia, vai depender muito do tipo de depressão. Há depressões que dão insônia, há depressões que dão mais vontade de dormir. Vocês agora estão começando a ficar com depressão, porque vocês almoçaram.
né? Mas está na hora de acordar, porque a palestra está começando. Inapetência, algumas pessoas têm mais fome, né, comem mais. Tem aqueles que engordam na depressão. E tem os que emagrecem, que perdem a fome. Vai depender muito da característica ansiosa ou não da pessoa, ou do perfil particular de cada um. Alguns quadros mais ligados à ansiedade, a pessoa perde o apetite, para de comer, né? Fica inapetente. Tem muita mulher que diz assim, que a única coisa boa que eu trouxe da depressão foi que eu perdi peso. Pessoas que lutam uma vida inteira para emagrecer e só emagrece quando se deprime. Tem duas situações que emagrece mulher, que é a depressão e separação conjugal, né? Já parou? Quando se separa, vira uma misa, assim, depois, né? Parece que deu certo alguma coisa na vida dela, né? Ficou bem, se curou. Mas é um emagrecimento que não vale a pena. A própria pessoa diz assim, não, mas eu preferia... A depressão é até ruim, é tão ruim, que a pessoa chega a dizer assim, eu preferia estar até mais gordinha. Depois se arrepende de dizer isso. Mas a pessoa diz assim, eu até preferia estar mais gordinha, mas tendo prazer, mas não está sentindo isso que eu estou sentindo. Não dura uma semana. Depois a pessoa, quando ela já fica bem, ela diz assim, não, eu queria ficar magra. Se esquece de quão ruim é estar deprimido, né? A pessoa chega a dizer, eu preferia estar com uma doença grave, eu preferia estar com câncer. A gente ouve isso. Porque aí eu saberia que eu faria lá um tratamento, mas agora eu não sei o que fazer. Tal estado de descrença e, portanto, chegando a culminar nas ideias de morte, que é o grande perigo, derradeiro estado de desespero do indivíduo, quando passa a pensar na morte. E nós sabemos como está aumentando o índice de suicídios. Mais de 90% dos casos de suicídio, as pessoas que se matam apresentam ou apresentavam um transtorno psiquiátrico que ela já tinha. Ela podia estar tratando ou não, sabendo que tinha ou não. Mas quando se pega a família de um suicida e se investiga como era a vida dessa pessoa antes, se encontra em mais de 90% dos quadros um histórico compatível a algum transtorno psiquiátrico. E em mais de 75% dos transtornos psiquiátricos envolvidos ao suicídio, encontraremos a depressão. Então, a depressão ela já estava presente. O suicida, ele chega a culminar o suicídio depois de muito tempo já sentindo depressão. Assunto bom para depois do almoço hoje, né? Eu faço uma palestra depois no final do dia, ali, a turma toda, a gente promete fazer um tratamento para isso aí. Pois é, paciente falando sobre o pai. Meu velho era um homem simpático e comunicativo, principalmente com as pessoas de fora. Olha só que curioso isso ele dizer, né? Porque é comum a pessoa ter uma distimia, e na distimia o indivíduo ele até consegue, fora do ambiente de intimidade, por um certo estado de acomodação psíquica, se mostrar uma pessoa feliz, mas ela não é. Ela já não está legal, né? Então, em casa, como ele dá a dizer, por longos períodos se tornava muito irritado e mal-humorado. Conhece alguém assim em casa? Quando ele estava assim, tínhamos de andar na ponta dos pés. Todos em casa sentíamos muito medo dele. É frequente no homem ter este tipo de perfil. A mulher, em geral, ela, quando se deprime, ela expressa, ou ela busca ajuda. É por isso que morre menos também, né? Porque vai mais a médico, faz mais tratamento, vai a centro espírita, toma passe, se cuida mais, né? E os homens não. Nós ainda, na nossa cultura, em geral, homens, nós não temos este caminho emocional de expressar, e mais do que expressar,
de se dar conta, de perceber-se sofrendo em alguns sofrimentos. Então é comum que o homem, ele, diante de uma tristeza, de uma vontade de chorar, ele se irrite. E ao invés de se entristecer, ele passa a brigar. Na psicoterapia é muito frequente, quando a gente atende um homem, que normalmente é levado à consulta pela sua mulher, né? Não sei se vocês já viram, mas o homem vai na consulta através da mulher. Quando ele é menor, é a mãe que leva, e depois de casado é a mulher que marca a consulta e leva, né? Aí chega na consulta e a gente consegue, fazendo a terapia, ver que muitas das reações intempestivas, a irritabilidade, tem por trás uma luta para não se sentir frágil, para não se sentir vulnerável, para não se sentir fraco, porque existe esta concepção de que o sofrimento, entrar em contato com as próprias dores, é uma espécie de fraqueza. Nós temos isso na nossa cultura. Temos isso. O indivíduo que vai buscar um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico, ele não vai com a mesma naturalidade de alguém que vai buscar uma ajuda para qualquer outra área médica. Eu costumo sempre dizer em palestra e brincar que é muito raro a gente ouvir alguém na rua passar e dizer assim: olha lá o meu psiquiatra. Se for cardiologista, a pessoa diz: olha lá o meu cardiologista. Diz com certo orgulho, até é bonito, é chique ter cardiologista, né? Tem problema no coração, coisa legal. Assim, estou tratando, estou tomando lá um negócio, ele até me indicou de fazer umas academias, eu estou fazendo e tal. Ah, está indo lá o meu psiquiatra. Aliás, nem digam, né? Porque se a pessoa disser isso, é sinal que ela não está bem mesmo, né? Então, há um envergonhamento, né? A pessoa tem o indivíduo tem é cultural isso. É cultural. Cuidar-se, precisar de alguém, contar com os outros é uma espécie de fraqueza. Forte mesmo é aquele que resolve os seus problemas sozinho. É assim que a gente tem isso instituído em nós. Pessoa realmente valorosa é aquela que resolve sozinho. Isso é elegante. Mas ela precisa dos outros, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no nosso ambiente, né? O trabalhador espírita. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Será que o trabalhador espírita tem direito a isso também ou não? O espiritismo resolve tudo, né? Isso tem mais a ver com a vaidade do que com a doutrina espírita. Então, algumas diferenças. Em geral, né, nós vemos que isso aqui são diferenças universais, de estatísticas, de ambiente cultural, que varia de meio para outro, de pessoa para pessoa, as regras têm exceção, mas, em linhas gerais, nós poderíamos dizer: mulheres ficam tristes, homens ficam irritados. Mulheres buscam ajuda, homens morrem. Simples assim. Não? Há 4 suicídios masculinos para cada suicídio feminino. Então vejam, né, como é grave esta estatística. Aqui então, depressão. Espírita tem? O que vocês acham? Não, espírita não tem depressão. Pois é, né? Aqui eu quero me demorar um pouquinho mais. Existe um mito no nosso ambiente de que, por nós estarmos numa doutrina, num movimento que nos dá tantas respostas, tantas coisas boas, tantos recursos, nós devemos algo à vida. E devemos algo no sentido errado. Devemos no sentido de estarmos bem, de estarmos felizes, mesmo diante das situações as mais complicadas possíveis. Este é um conceito que nós precisamos revisar. Porque se nós percebermos, nós veremos que nós espíritas, nós estamos no mesmo processo de qualquer pessoa. Nós temos um corpo físico, nós temos família, nós temos as mesmas coisas, nós não temos diferença nenhuma. Estamos sujeitos às mesmas doenças, aos mesmos processos emocionais. E poderíamos dizer que, eventualmente, até mais. Porque, estando na linha de frente de um trabalho espiritual, por exemplo, nós somos alvo
de ataques espirituais. E aí surge um mito do nosso ambiente, que é, se nós estivermos trabalhando, nós não teremos depressão. É um mito. É um mito. Porque eu já tenho atendido muitas pessoas, e acho que é importante enfatizar isso na minha fala como psiquiatra, muitas pessoas, lideranças importantes do movimento espírita, que apresentam um momento muito sério na sua vida, de problemas emocionais, entre eles a depressão, e não são entendidos, acolhidos no local aonde estão trabalhando. Infelizmente, nós estamos mais afeitos a ajudar os outros, mas nós não aceitamos muito a ideia de nós precisarmos de ajuda. E quem trabalha com pessoas tem que estar carinhosamente consciente de que aquele irmão que mais merece a nossa atenção é aquele que está trabalhando junto com a gente. É o presidente da casa, é o diretor da mediúnica, é o presidente da federação, não importa, da AME, o que for, não existe hierarquia espírita. Não existe. Outro dia eu atendi uma senhora, trabalhadora espírita de uma determinada cidade do Rio Grande do Sul, linha de frente, liderança, quadro depressivo. Quando ela começou a se deprimir, primeira coisa que se pensa, ataque espiritual, reforçou o trabalho espiritual na sua casa. Não faltou quem dissesse para ela que ela precisava aumentar o número de trabalhos da casa. Ela já quase abria o centro e fechava o centro todos os dias, assim, não? E teve quem chegasse para ela e dissesse que ela estava trabalhando pouco, que ela tinha que dar uma reforçadinha. E ela colocou mais trabalhos espirituais. E, obviamente, que não sendo esse o problema, ela foi ficando mais desgastada e foi aprofundando o estado emocional dela. Não faltaram sessões mediúnicas que encontraram explicações no passado espiritual, de erros e crimes que ela havia cometido. Nenhuma novidade para nós, não tem ninguém aqui que não tenha passado por essa. Se nós estamos aqui, não tem exceção. Não tem discípulo de Jesus aqui nesse momento em missão. Né? É porque está nessa encrenca do mesmo de todo mundo. E não faltaram informações dizendo que ela estava sendo alvo de processos obsessivos graves. E tinham processos obsessivos, obviamente. Só que não dava vazão, né? Toda semana você passava por uma desobsessão e vinha outro. Interminável. Né? Sempre com muitas críticas e com a recomendação de não poder largar a atividade espiritual. Porque se largar a atividade espiritual, que é um outro mito que nós temos no nosso meio, de que depois que a pessoa começa a trabalhar mediunicamente, ela não pode nunca mais largar. Porque aí vai ficar como se fosse uma janela aberta que vai entrar todo tipo de coisa. Isso é o arrebanhamento das religiões, que a gente tem que perder esse tipo de postura que está equivocado. Há muito tempo a Igreja Católica fazia isso. Né? A pessoa tinha que batizar, tinha que casar, quando morrer tinha que deixar os bens para a igreja, senão não ia para o céu. Né? Que é um lugar que foi inventado muito mais para, gerando medo, submeter o ser humano. Depois as igrejas evangélicas, né? Com o seu aliciamento de fiéis para que tenha direito à salvação. Os cultos afro-brasileiros, a Umbanda e outros tantos, com os trabalhos, e depois que a pessoa começa a fazer um trabalho, tem que fazer outro, porque senão, se não for obrigação, vai ter uma coisa pior que vai acontecer com ela. Quanta gente fica refém disso aí. E, finalmente, no nosso meio, os trabalhos mediúnicos. Se entrou numa mediúnica, nunca mais pode sair. Porque senão ela vai ficar com algum tipo de predisposição ao enlouquecimento através de uma obsessão. Então, muito cuidado com esses conceitos que têm mais a ver com o aliciamento emocional, com o equívoco emocional de quem conduz, do que propriamente com uma mensagem doutrinária que é de libertação, que é de liberdade, que é da pessoa poder ter o direito de ir e vir, de circular,
Quem disse que a pessoa precisa, para estar bem, exercendo uma mesma atividade o resto da vida? Ela pode circular, ela pode conhecer outros ambientes. O processo de autoconhecimento é um processo dinâmico. E, finalmente, a doutrina espírita é um ambiente que tem que se tornar o mais agradável para que a gente se sinta convidado, com prazer de estar lá, e não como um local de sacrifício e pena para nós corrigirmos as nossas dificuldades. Então, o espírita tem depressão. Agora, nós podemos encaminhar isso de várias maneiras, mas certamente uma delas é fundamental e comum a todas as situações, que é o acolhimento, que é a compreensão, que é nós sermos generosos uns com os outros, que é nós termos escuta uns com os outros, e principalmente consigo mesmo. Quantas vezes nós necessitamos, há períodos na nossa vida que nós necessitamos pedir ajuda, aceitar ajuda. É um ato de humildade e de coragem pedir ajuda. Não estamos falando daquele indivíduo que está sempre pedindo ajuda, não é desse. Né? É do outro, que está ali, junto, na linha de frente de trabalho. Né? Então, espíritas temos depressões. Vamos jogar fora a depressão. E quando não é depressão, né? Há estados emocionais normais tratados como doença psiquiátrica? O que vocês acham? Acho que sim, né? Há uso abusivo de antidepressivos? A medicalização do sofrimento, situações existenciais, lutos, separações? Com certeza. Nós vamos encontrar um sem número de pessoas hoje tomando remédio sem necessidade, pegando receita na portaria do médico e repetindo o remédio há muito tempo. Remédios inapropriados, remédios em dosagens erradas para problemas... Enfim, nós encontraremos muito isso também. É muito mais fácil uma pessoa buscar uma ajuda através de um medicamento e querer resolver tudo tomando um remédio do que procurar encontrar-se a si mesmo e fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, é quando nós temos que perceber que há determinados estados emocionais na nossa vida que fazem parte da existência. E como é que nós vemos a nossa capacidade de flutuação, de recuperação? Através daquilo que a gente faz, das coisas que a gente se envolve, que são capazes de nos resgatarem. Ao contrário daquela senhora que eu falei a vocês, que precisava de tratamento e fez o tratamento e melhorou, uma outra situação de uma outra senhora que trabalhava num centro espírita há muito tempo, tinha uma vida satisfatória e, de repente, ela abandonou o trabalho espiritual. E depois que ela abandonou o trabalho espiritual, ela passou a ter sintomas depressivos. E passou vários anos, mais de uma década, consultando psiquiatras, tomando medicações e nunca melhorou. Até um dia que nos procurou e a gente fez essa avaliação e percebemos que ela teve uma piora da qualidade emocional de vida dela depois que ela abandonou um trabalho espiritual. Vejam como são diferentes as situações uma das outras. E ela retornou à atividade espiritual. E no momento que ela retornou à atividade espiritual, ela começou a se sentir muito melhor. Então, nesse caso, não era uma depressão clínica. Era uma depressão de fundo espiritual. Como é que a gente sabe diferenciar uma da outra? Não tem como diferenciar uma da outra muitas vezes, é só experimentando. Passando pelo atendimento, vendo o que ele faz bem, mas não criando dogmas, não criando verdades absolutas, não criando regras gerais, que é outra coisa que nós temos que cuidar no nosso meio. Às vezes a gente quer uma receita geral que sirva para todo mundo. Não existe, né? Um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Não teremos tempo aqui para poder avaliarmos a extensão e a gravidade dos processos obsessivos. Mas precisamos citar que, no meio desta multidão de possibilidades, nós temos os fatos ligados às interferências espirituais, a questão das nossas sintonias. Por isso nós estamos aqui hoje, né, procurando conhecer um pouco melhor, entender esses conceitos e, quem sabe, melhorar as nossas sintonias.
Para encerrar, deixo aqui para vocês, abrindo as cortinas, uma sugestão de obra do nosso trabalho último que fizemos, junto com a doutora Irvênia e o Décio e Andoli, o cérebro triuno a serviço do espírito. Na nossa fala final, que faremos hoje, eu pretendo, dentro do assunto evangélico que nós vamos abordar, que é a questão que nos foi dada, percorrermos um pouco desta ideia de que dentro de nós temos várias possibilidades de nos posicionarmos internamente em estados mais satisfatórios. E este livro, que foi feito em um trabalho triuno, uma obra em parceria, ele, que foi lançado pela Associação Médico Espírita do Brasil, é um convite que fazemos para aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita mais profundamente, para entendermos esses insondáveis, mas tão intrigantes e instigantes caminhos que vinculam esta relação do físico, do mental, do emocional e do espiritual, que está permanentemente fazendo parte nas nossas vidas. Encerro nesse momento por aqui. Muito obrigado.